Então vá, eu vou dar play aqui para vocês, só para vos dar um bocadinho de contexto. Este foi o discurso que eu fiz em 2014, final de dezembro de 2014, eu acho. Foi quando eu tomei posse da minha associação de estudantes aqui em Condeixa. É com grande honra e orgulho que hoje, dia 17 de dezembro de 2015, eu, Andreia Souza, estou aqui diante de vós a assumir posse da AE da Escola Secundária Fernando Namora. O áudio está bom? Eu não teria conseguido chegar aqui sozinha. Assim, o meu orgulho é também partilhado por todos os estudantes que fazem parte deste projeto e que se comprometem comigo a assumir a Associação de Estudantes. E são eles: Filipe Simões. Eu vou passar aqui à frente, porque isto é só eu a chamar o pessoal que estava comigo. Francisco Reis, com vontade de trabalhar e melhorar, mas principalmente unida. Eu não tenho palavras suficientes para vos agradecer. Nunca imaginei receber tanto apoio de pessoas que até há bem pouco tempo se desconheciam e agora são família. Vocês são, sem dúvida, incríveis. Obrigada. O que eu acho mais engraçado foi que nesta altura que eu fundei a Associação de Estudantes, muitas destas pessoas eram super envergonhadas e mesmo dentro daquilo que era o associativismo estudantil não queriam estar relacionadas. E passado 4, 5, 6 anos, muitos deles já passaram pelas associações de estudantes académicas, já foram líderes de juventudes em diferentes concelhias. E apesar de eu hoje em dia não manter contacto com quase ninguém, eu gosto de pensar que os influenciei um bocadinho a seguir este caminho um bocadinho mais interventivo, um bocadinho mais político. A Fernando Namora é uma escola de qualidade, com docentes extraordinários, com alunos ainda mais extraordinários, com ótimas instalações, com uma ótima biblioteca, com uma sala de estudos funcional durante todo o período escolar e com finais. Isto permite a cada aluno ter uma gama de oportunidades muito diversificada. Também permite dificultar a vida à EE, isto é, porque o nosso desafio não é fazer uma escola razoável e transformá-la numa escola boa, é pegar numa escola muito boa e torná-la excelente. Engraçado, vocês conseguem ver o meu tiquezinho no pé, eu neste dia estava tão envergonhada. Não tem medo do desafio e sabe que, com a ajuda dos alunos e professores, vai conseguir atingir aquilo a que se propõe. Nós, como órgão representativo dos alunos, queremos lutar pela liberdade de expressão, diversidade e igualdade. Lutaremos contra a discriminação, seja ela racial, económica, religiosa, social, de identidade de género e ou sexual. Lutaremos para que todos os alunos, de igual forma, tenham acesso à mais variada informação, para que sejam, além de bons profissionais, cidadãos ativos e conscientes. Quero também dar em nome da Associação de Estudantes. Eu vou parar aqui só para vos dizer que é uma coisa. Ao longo destes discursos vocês vão ver o quanto a minha postura mudou em relação a certos assuntos. Mas nada do que eu disse até aqui mudou. Eu acredito que a escola é um espaço, sim, onde não se pode fazer qualquer diferença dos alunos pela orientação sexual, exatamente como eu disse aqui nesta altura. Isto é muito diferente de dizer que apoio a ideologia de género nas escolas. O que eu estava aqui a dizer que apoiava era a causa de que nenhum aluno deve ser tratado de forma diferente. Olá, Lumeu, um beijinho. Os parabéns à Escola Secundária Fernando Namora pelos seus magníficos 20 anos. Não poderia acabar sem agradecer a todos que, direto ou indiretamente, me ajudaram a concretizar este feito. Quero agradecer à diretora Anabela Lemos por todo o tempo que disponibilizou para que esta associação pudesse nascer e crescer. Agradeço a todos os meus colegas de equipa mais uma vez. Esta diretora da escola que eu estou a agradecer aqui foi a mesma que 2 anos, 2 ou 3 anos depois me chumbou por faltas no secundário. Que é uma história engraçada, hoje posso partilhar um bocadinho com vocês. Ah, eu estava a trabalhar na altura. Eu terminei o meu 12º ano com o Estatuto de Trabalhadora Estudante. Eu até tinha uma média muito boa, tinha uma média tipo 18, 18,5. No último período eu coloquei, sim, período, não é semestre, malta, no secundário é terceiro período. Eu coloquei o Estatuto de Trabalhador Estudante e como já tinha notas muito altas, parei de ir à escola. E esta mesma diretora, quando eu fundei a Associação de Estudantes, deve ter ficado incomodada com alguma coisa e decidiu que isso era justificativa para me chumbar.
O que, caso vocês não conheçam do Estatuto de Trabalhador Estudante, ele serve justamente para proteger o estudante que está a trabalhar de chumbar por faltas. Mas pronto, isso são outras histórias e já lá vão. Agradeço a todos os eleitores pelo voto de confiança. Obrigado. E quero agradecer em especial à minha madrinha e aos meus pais, que me apoiam há 15 anos. Obrigado e boas festas a todos. Não, incrível. Tomada de posse da Associação de Estudantes, eu estar a agradecer à minha mãe, à minha madrinha. É incrível, agradeço-vos na mesma. Vocês vão andar por aí. Continuo a agradecer muito tudo o que vocês fizeram por mim, está bem? Vamos aonde? Isto era engraçado de ver por ordem cronológica, não era? Eu acho que seria este a seguir. Boa tarde a todos. Sintam-se desde já todos cumprimentados. Isto é uma coisa que eu até hoje faço em qualquer tipo de intervenção que eu tenha. Sintam-se desde já todos cumprimentados, porque eu acho horrível estar a ouvir um discurso e passar 10 minutos só a ouvir desde já boa noite na pessoa do presidente de mesa, sintam cumprimentados, pereré, pereré, e um especial cumprimenta não sei quem, não sei quê. Fogo, então mas somos todos iguais ou não somos? JSD com J grande. É importante ir ao encontro dos nossos jovens e das suas iniciativas e ideias e respondendo sempre que possível às suas necessidades. O futuro da sociedade está nas ações tomadas hoje. É impensável continuarmos a discutir o método de acesso ao ensino superior ou as disciplinas lecionadas no ensino básico e secundário sem termos na nossa estrutura uma representação significativa daqueles que são diretamente afetados por aquilo que nós achamos melhor para eles. Vocês estão a ver a categoria disto? É impensável estarmos a discutir o futuro destes miúdos sem estes miúdos estarem aqui representados. Era isto que eu estava a dizer. Gratidão, madrinha. Insistimos numa educação para a cidadania nas escolas, uma participação na vida social e política dos nossos estudantes, num contexto de abertura pessoal e valores cívicos. No entanto, não vamos à procura dos jovens que pretendemos educar. Discutimos alterações, por exemplo, ao modo de registro no RENAGE das associações de estudantes, mas depois falhamos em ouvir as mesmas e saber o que realmente nos interessa. Para terem uma noção, esta foi também mais ou menos a altura que eu comecei a ficar um bocadinho antissistema, se vocês quiserem dizer. Porque eu estava literalmente a criticar o facto de estarmos ali todos reunidos a discutir o futuro das associações de estudantes, mas ninguém tinha presidentes das associações de estudantes lá. Enquanto Jota, é nosso dever captar e educar aqueles que virão a ser os nossos futuros decisores políticos. E a verdade é que enquanto estamos sentados na mesa redonda a discutir quem ganha ou não o próximo tacho, E a verdade é que enquanto estamos sentados na mesa redonda a discutir quem ganha o próximo tacho, a oposição está a garantir o seu futuro, organizando eventos de e para estes jovens. Está na hora de pararmos de falar por eles e de cumprir a nossa função, dar-lhes voz. Está na hora de incluirmos menores nas nossas estruturas. Está na altura de criarmos plataformas e espaços onde estes possam discutir. Está na hora de fazermos atividades e formações que correspondam às suas necessidades. Está na hora de deixarmos de ver os menores como um acréscimo de poder quando é preciso eleger delegados para o Congresso Distrital. está na hora de pararmos de ver os menores como um acréscimo de poder. Eu já sabia umas cenas nesta altura. Nacional. Acredito em vocês que aqui estão hoje, mas acredito nos que virão a seguir a mim. Acredito no modo JSD em Coimbra, que é capaz de não só atrair os jovens, mas de os sensibilizar para as suas causas e para os seus valores. Acredito numa JSD em Coimbra, que antes de ser social-democrata, diz: eu sou juventude. Obrigada. Acredito numa JSD em Coimbra que antes de dizer eu sou social-democrata, eu sou juventude. Assim, desculpem, mas eu já tinha um pensamento. Olá, Rebeca, tudo bem? Estamos a ver vídeos meus a discursar quando era mais nova.
Então, desde já, boa tarde a todos. Como já Para quem pergunta se a minha voz sempre foi assim, tem aqui a prova, está bem? disseram, o meu nome é Andreia Sousa e eu sou da Conselhia de Condeixa, em Coimbra. Eu quero começar por parabenizar a CPN, não só pela realização deste encontro, que está a ser uma experiência fantástica até agora, mas também por toda a dedicação colocada na volta do... Olá, Pedro! Por toda a irreverência na questão do arrendamento jovem e queria dar um especial destaque a tudo o que tem sido feito em termos de comunicação. Eu quero partilhar convosco hoje aquilo que já foi um bocadinho falado aqui, mas para mim, enquanto recente Presidente de Conselhia, tem sido uma questão que me aflige, que é o processo de militância, não a termos internos, mas em termos externos. Isto porque existem dois... É verdade, Pedro, eu fui Presidente de Conselhia. Eita, política profissional. Não, profissional não diria, nunca fui paga. Aquilo que vocês me vão mais a defender aqui é justamente uma grande revolta interna com aquilo que se sentiu. Na altura não havia melhor, infelizmente. Não sei se ainda há melhor, isso é discutível, Pedro. Tipos de militantes. Temos o primeiro, que são aqueles nossos amigos, e esses nunca dão muito trabalho. Eles perguntam, e tal, mas porquê é que tu queres que eu assine isso? E nós dizemos, olha, porque me estás a ajudar, eles assinam e o caso está encerrado. Mas as pessoas que me levam verdadeiramente a questionar porque é que estou na JSD, são aquelas que me perguntam, então, mas o que é isso da JSD? Porquê que eu me devia inscrever na JSD numa terra que é e sempre foi socialista? Mas aquela que é a minha pergunta preferida, não era muito mais fácil eu aqui encontrar? Oh, Pedro, eu sei que hoje temos o Chega, só que é o que eu já vos disse antes, eu também não me sinto 100% representada pelo Chega. Obviamente já não me revejo em muitas coisas dentro da JSD e na altura que eu comecei a ser um bocadinho mais antissistema foi na altura também que o André Ventura saiu, então por essa mesma razão tenho um carinho muito especial por ele e por aquilo que ele conseguiu fazer. Pois, exato. Não tenho muito mais para te dizer, Pedro, é isso, mas apesar de eu ter saído revoltada, eu não fundei um novo partido e não me consigo rever em nenhum totalmente na atualidade. Então tem algumas causas que eu até sou capaz de ser um bocadinho mais liberal, por exemplo, economicamente. Gosto muito da forma como o Chega está a abordar a questão da imigração. Concordo sim que o Montenegro não é um bom cabecilha para o PSD. Também tenho muitas discordâncias com o Chega, mas é o partido que mais concordo, sem dúvida. Sim, eu neste momento, se tivesse que escolher um com que eu mais concordasse, provavelmente seria o Chega. Mas isso é muito diferente de eu dizer que ele me representa. Condeixa, inscrever-me na JS. E acreditem, apesar de ter pensado muito, a resposta é relativamente fácil. Eu sou da JSD, em primeiro lugar, porque posso. E em E hoje em dia não sou da JSD, em primeiro lugar, porque posso. Em segundo lugar, porque verdadeiramente acredito na social-democracia e escolho, acima de tudo, defendê-la. A verdade é que ser da JSD não é nada mais do que uma escolha. E cabe-nos a nós mostrar que não precisamos de um cargo fácil ou de um cargo de prestígio se a nossa única intenção é defender exatamente aquilo em que acreditamos. E é o que eu continuo a dizer hoje. Eu sinto que já servi um bocadinho aquele que era o meu papel em termos políticos. Eu realmente sinto que já me entreguei o suficiente e que já fiz a minha parte. No entanto, eu continuo a ter uma grande vontade de lutar por certas causas em que eu acredito e que eu defendo. E o facto de eu, neste momento, não estar associada a nenhum partido dá-me a liberdade para eu poder falar daquilo que eu quero sem ter que pensar no que é que o meu chefe de partido vai pensar. Eu, como sou mais novo, apanhei o comboio do Chega, não precisei ir para o PSD ou para o CDS. Então, que idade tens, Pedro? Cabe-nos a nós mostrar que foi a trabalhar que chegámos onde estamos hoje. Foi por mérito que ganhámos o que temos e as soluções da oposição não vão fazer com que isso mude. É verdade, não é de todo fácil militar em Condeixa, mas se há alguma coisa que eu já me apercebi é que é muito mais difícil militar noutros sítios. O que eu queria vir aqui dizer-vos hoje é que enquanto muitos de vocês que de facto sentem essa dificuldade em militar, aqueles de vocês que têm fichas ou miúdos que vos dizem o pai não posso porque o meu pai não deixa,
opá, não posso porque não dá jeito. Isto é uma realidade que eu ainda hoje vejo, e estamos a falar do Chega aqui com o Pedro, por exemplo. Tem muitas pessoas, especialmente em meios pequenos, que não se querem associar ao partido que sentem que mais os representa, com medo de represálias. E aqui em Condeixa isso é, e durante muitos anos acredito que vai continuar a ser verdade. Porque tu sabes que vais ser prejudicado se tiveres um pensamento diferente daquele que a Câmara tem. E a Câmara aqui em Condeixa sempre foi socialista. Qualquer outro opá que já tenham ouvido. Enquanto vocês tiverem orgulho em sair daqui com uma fitinha da Jota, em vestir a camisola ou em sair à rua e abanar umas bandeiras, eu em Condeixa vou continuar a fazer exatamente o mesmo. Obrigada. Eu acho que esta aqui foi uma das últimas intervenções que eu fiz. A última mesmo eu não tenho gravada. Foi quando o Martin Seider tomou posse da JST Coimbra pela segunda vez. Mas este aqui que eu vos vou mostrar foi um discurso muito curtinho que eu fiz quando um daqueles que era um dos meus melhores amigos na política tomou posse da Conselhia da Lausanne. Vão-se todos cumprimentados, acho que não vale a pena estarmos com mais formalidades e de certeza que no discurso 10 páginas do Rui ele vai dar o destaque de... É preciso aumentar o áudio? Aumentei um bocadinho, amor. Começar por, obviamente, parabenizar o Rui e, na sua pessoa, toda esta jovem equipa que se disponibiliza a, com amor, carinho e lealdade, representar e lutar pela sua terra, que é a Lausanne. Isto que vocês estão a fazer é não só louvável, como um orgulho para mim e para toda a estrutura. Confesso que eu não contava de me pronunciar aqui hoje. Não é comum em uma tomada de posse, não corresponde aos guias, que às vezes nos sentimos quase obrigados a seguir, e por essa mesma razão não podia sentir Beijinho, Nicola. mais honrada pelo convite. Esta atitude demonstra exatamente uma das qualidades que eu mais aprecio no Rui. O Rui não mede as pessoas pelos votos que elas representam, até porque hoje em dia represento-me apenas a mim mesma. O Rui não mede as pessoas pela moça que elas podem ou não causar nos outros. O Rui mede as pessoas, sim, por aquilo que elas são, e não se esquece daqueles que estiveram com ele desde o início, quando ele era um simples militante à deriva lá por Coimbra. Isto continua a ser muito importante hoje em dia para todos vocês que queiram entregar listas. Valorizem as pessoas que vos dão valor quando vocês não são ninguém. Porque é muito fácil fazer amigos na política quando vocês são grandes ou têm capacidade de fazer moça nos outros. Agora, quando vocês são só um militante e alguém vos valoriza, é essa pessoa que vos vai valorizar de verdade até ao fim, ok? E isto serve para a vida também. Isto sim é valorizar alguém. E com a maior das brevidades possíveis, e sabendo que o meu percurso pelo associativismo e pela nossa estrutura foi curto, deixo-te, Rui, a tua equipa, alguns conselhos que eu gostava de ter seguido desde o início. Faz política apenas com aqueles com quem tu queres fazer política. Seja isso conveniente ou não para aqueles que estão à tua volta. Não aceitem. Faz política apenas com aqueles que tu queres fazer política. Eu hoje estendo-me um bocadinho mais e eu digo, vivam a vossa vida apenas com aqueles que vocês querem viver a vossa vida. Porque não vale mesmo a pena estarmos a partilhar os nossos bons momentos com pessoas que não vão apreciá-los verdadeiramente. Desculpem, eu hoje estou a ficar um bocadinho emocionada. Que vos digam quais devem ser as vossas preocupações e muito menos que vos digam quando as vossas opiniões são ou não são oportunas. Ao PSD acaba por caber muita coisa, mas a vocês cabe-vos apenas defender a social-democracia e lutar por aquilo que vocês acreditam ser melhor para o Lausanne. Ao PSD cabe-vos muita coisa, mas a vocês cabe-vos apenas lutar por aquilo que é melhor para a Lausanne. Vocês já viram? Poxa, olha, deem um like a isso, faz favor, nem que seja para compensar as lágrimas, está bem? Acima de tudo, não deixem que a visão interna daquilo que acontece por trás das cortinas apodreça a vossa opinião da democracia. É triste, mas aconteceu comigo e sei que acaba por acontecer com muitos dentro da estrutura. Embora a minha fé esteja um bocadinho abalada, os últimos dias dão-me esperança. É impossível não falar na campanha do Poço, do Alexandre Poço,
À Câmara de Oeiras. Esta lefada de ar fresco e irreverência que se começa a sentir dentro do partido relembra-me um bocadinho do porquê de eu me ter apaixonado pela política e pela democracia. Estou ansiosa por saber o que é que o futuro nos traz. Mas, acima de tudo, espero que o futuro nos traga mais pessoas que falam da política com o mesmo brilho nos olhos com que o Rui fala. Obrigada. Covid, pessoal, era tempo de Covid. Guardo com muito carinho as pessoas que estiveram comigo na Jota e que algumas até hoje acompanham os meus vídeos e continuam a dar-me força. Algumas delas formaram mesmo quem eu sou enquanto pessoa. E eu não posso desvalorizar tudo aquilo que a JSD significou para mim, porque foi mesmo. Estiveram muito presentes na minha vida e numa grande parte da minha vida. Nós temos de parar de ser lamechas aqui. Um dos discursos que mais mexeu comigo em toda a minha vida foi o discurso da Joana Barata Lopes. Agora, se eu estiver em erro, isto vai ser engraçado, mas eu acho que era assim. É Joana. Não, não é assim? É Joana Barata Lopes, o discurso de despedida da Joana Barata Lopes na JCD, em que ela disse uma frase que até hoje eu gosto de usar. Muitas, na verdade. Mas uma delas foi: não admitam nunca que vos deem caixas para pensar. E isto, na altura, eu tinha 15 anos. Mexeu comigo de uma maneira que vocês não conseguem imaginar. Então, até hoje, eu tento sempre dizer a toda a gente: vocês não admitem ou não admitam que vos deem caixas para pensar. Era muito fácil para mim só estar a dizer nas redes sociais aquilo que eu sei que toda a gente ou que a maioria das pessoas vai concordar. Mas se não é essa a minha opinião, porque é que eu o deveria fazer? Não tem sentido, nem tem cabimento e eu prometo mesmo que enquanto estiver a fazer vídeos vai ser com a minha opinião. Porque quando deixar de ser com a minha opinião, não vale mais a pena eu estar a fazer vídeos.